através de você, com certeza absoluta, né? Está vendo? Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, nós queremos colocar o teu filho mais uma vez em tuas mãos, que o Senhor possa usá-lo com toda a liberdade. Fala a tua igreja, que a tua igreja quer ouvir o Senhor. Nós te adoramos, pedimos que o Senhor o use. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. O tamanho da pasta aqui, ela é gigante, né? Eu não enchi toda ela de manuscrito. Mas vamos. Quero compartilhar com os irmãos aquilo que Deus comunicou no meu coração ao longo da semana. Quando eu recebi o convite do pastor para estar trazendo a mensagem à igreja do Senhor. Obrigado. Deus tem falado ao meu coração, tem incomodado meu espírito, uma preocupação em ver o quanto a igreja do Senhor tem sofrido. E aqueles que andam fielmente, seguindo os preceitos do Senhor, também acaba sendo incluído também nesse grande número, né, de pessoas que utilizam da fé para negócios escusos, né? Situações que envergonham o Evangelho, situações que envergonham o nome de Jesus, que mancha a igreja do Deus vivo. Então tudo isso tem me incomodado, e o Senhor me levou a pesquisar um pouco da vida e do ministério do profeta Jeremias. Nós vemos que os irmãos já tiveram a oportunidade de estar lendo o livro do profeta Jeremias. O profeta Jeremias faz parte dos profetas maiores da Bíblia. E não está o livro do profeta Jeremias numa ordem cronológica dentro da Bíblia, que os acontecimentos do livro do profeta Jeremias, ele também está registrado no livro de Reis, no livro de Crônicas. E são situações que envolvem a monarquia, porque a vontade de Deus é que a teocracia fosse a principal comando da nação, a teocracia e a monarquia debaixo da liderança ali de Deus. Mas as coisas começaram a tomar um rumo totalmente avesso da vontade de Deus. E isso acabou gerando um prejuízo imenso para o povo de Deus, para a nação de Israel. Tudo começa com o chamado de Jeremias, um momento de crise, um momento de apostasia da nação, aonde a corrupção estava generalizada. Mas vamos à introdução, e nós vamos ver isso ao longo do decorrer da mensagem.
O Senhor Jesus Cristo profetizou que nos últimos dias a iniquidade irá se multiplicar e o amor de muitos se esfriar. Contudo, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Todos os dias somos confrontados pela palavra do Eterno, que exige de nós uma tomada de posição acerca de quem queremos servir e seguir. Nós vemos que o povo de Deus, ele sempre foi confrontado pelos profetas que Deus havia levantado. Sempre no momento em que o povo se desviava do caminho, Deus enviava um profeta para chamar a atenção do povo, para poder repreender o povo, para que o povo retornasse novamente para o centro da vontade de Deus. E isto aconteceu no período do reinado do rei Acabe, quando Deus envia Elias para repreender o rei Acabe, e Elias ali, pela palavra do Senhor, decreta que não haverá mais chuva para a nação. E por 6 anos não choveu. 6 anos não choveu. Então, Deus fala para Elias voltar. Vai se apresentar a Acabe. E aí, lá no capítulo 18, nós vemos que o profeta Elias disse: vai voltar a chover. Vai voltar. Mas antes, convoca os 400 profetas de Baal para que vão ao Monte Carmelo. E eu estarei lá também. E chama todo o povo. Todo o povo tem que estar lá também. E aí foi lançado esse desafio. E foi aceito. Aí eu separei aqui o versículo 19 a 21 que diz assim: agora, pois, manda se reunir a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se Baal, seguiu. E o povo nada lhe respondeu. A dúvida era latente nos corações. Porque o povo ficou ali durante o reinado de Acabe, ficou debaixo de uma doutrinação violenta, em que Baal era apresentado como Deus que controlava a natureza, que controlava as estações do tempo. E Deus é tremendo, né? Deus chama para um desafio, justamente nesta área, em que a natureza estava ali retida, não derramava chuva por conta da ordem do Senhor. E Elias fala: se Baal é Deus, então siga ele. Agora, se o Senhor é Deus, segui-o. E assim lança um desafio, e nós sabemos qual foi o resultado desse desafio. Mas isso fez com que o povo retornasse para os caminhos do Senhor? Não, de jeito nenhum. Ainda nos dias do ministério profético de Elias, o povo continuou a corromper-se com a indiferença, a idolatria e a apostasia, perdurando por vários reinados
e culminando na queda total dos reinos de Judá no sul e de Israel no norte, com a destruição do primeiro templo e sendo levados para o cativeiro babilônico. Então nós vemos que o povo não aprendeu com os erros do passado. O povo não só repetiu os mesmos erros, como ultrapassou os erros de seus antepassados. 3 perguntas eu quero deixar para reflexão, irmãos. O que está acontecendo com os chamados evangélicos neste país e no mundo? Ser considerado o maior contingente evangélico da história deste país tem produzido algum resultado concreto que gerou mudança no comportamento social, religioso dos cidadãos dessa nação? A palavra profética está em pleno cumprimento em nossos dias? Ou os acontecimentos é obra do acaso, como alguns afirmam? Deus está olhando para a sua igreja, não só aqui no Brasil, aqui no Jacarezinho, mas em todo o mundo. E Deus está contemplando quais são aqueles que permanecem fiéis a Ele. Ele conhece os que são seus. Ele conhece. Essa introdução nos ajudará a examinarmos se estamos sendo verdadeiros diante de Deus, para não sermos condenados com este mundo que jaz no maligno e que é submisso, ou seja, não se submete ao senhorio de Cristo. Falar que é um cristão é fácil. Falar que vai à igreja do Senhor é fácil. Mas se submeter ao senhorio de Cristo é outra conversa. É outra conversa. Se render totalmente ao senhorio de Cristo e dizer: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Foi isso que Cristo falou. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. O título desta mensagem, entre vários que passaram pela minha mente, pelo meu coração, mas o que falou fortemente ao meu coração é este: o Deus que jamais quebrou a aliança firmada com a sua palavra e com o seu sangue. O Deus que jamais quebrou a sua aliança firmada com a sua palavra e com o seu sangue. Ao longo da história do povo de Deus, Deus firmou várias alianças. Se eu não me esquecer de todas elas, vou aqui citar algumas. Eu creio que foram 5 alianças que Deus firmou, como aqueles que se dedicaram ao seu serviço. Primeiro foi a aliança noética. Depois vem a aliança abraâmica. Depois vem a aliança com Samuel. Depois vem a aliança com Davi. E
por fim, a aliança com Cristo. E esta aliança, nós estamos incluídos nesta aliança com Cristo. Essa é a maior e mais firme de todas as alianças, que foi feita sobre a palavra de Cristo e no seu sangue. Eu quero ler para os irmãos capítulo 17 de Jeremias, para assim darmos prosseguimento à mensagem desta noite. Jeremias capítulo 17, versículo 1 ao 10. Jeremias capítulo 17, de 1 ao 10. Todos acompanhem por gentileza nas suas Bíblias, nas suas versões. Diz assim a palavra do Senhor: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado em todos os teus territórios. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir aos teus inimigos na terra que não conheceis. Porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Nesse texto podemos perceber o grau de indignação de Deus com a nação, com o povo que se chama pelo seu nome. Como eu disse antes, Jeremias foi chamado para uma obra específica. Deus fez diversos apelos para o seu povo, antes mesmo de chamar a Jeremias. Diversos apelos, enviou vários profetas para falar em nome dele, para trazer o povo novamente para si, mas o povo virava as costas para Deus. Povo de dura cerviz, povo incircunciso de coração,
Quando nós lemos esse texto, nós examinamos profundamente esse texto, nós vemos que Deus usa expressões pesadíssimas contra o povo. Não vou mencionar aqui. Pesadíssimas. O próprio Deus se referindo à atitude de apostasia do seu povo. Uma das expressões que ele menciona e declara que o povo fez, dos pecados que o povo cometeu, é de deixar a ele, né, e cavar cisternas rachadas que não retêm água. Isso é gravíssimo. Deus estava determinado em acabar mesmo, a exterminar com todos. Mas Deus, Ele age dessa maneira, mas sempre de forma pedagógica. O juízo de Deus, ele tem o seu fundo pedagógico. Ele quer ensinar o povo, ele repreende o povo, é verdade. Até duramente, sim, mas é para que o povo aprenda. Aprenda a não errar, a não pecar. Porque na própria palavra ele diz que coisa terrível é abandonar ao Deus vivo. Em Hebreus também fala isso. É coisa terrível abandonar ao Deus vivo, a renunciar a esse Deus. Por isso que alguns relatos de missionários, né, que nós às vezes ouvimos, que o missionário ele é torturado para negar, para blasfemar o nome de Deus. E ele prefere morrer do que fazer isso. Ele prefere glorificar a Deus e entregar a sua vida. Porque o viver é Cristo e o morrer é ganho, disse o apóstolo Paulo. Jeremias, filho de Ilquia, um dos sacerdotes que moravam em Anatote, cidade sacerdotal no território da tribo de Benjamim, no ano de 647 a.C. Foi constituído profeta pelo Senhor antes do seu nascimento. O seu chamado se deu aos 20 anos de idade. Era um jovem ainda. E o contexto em que ele vivia era o quadro de degradação nacional. Todos corrompidos, desde o menor ao maior. Corrupção geral, total. O significado do nome de Jeremias revela 3 características. Eu listei apenas 3 características. Deve haver outras, mas que eu considero exclusivas de Deus. Primeiro, o nome Jeremias também significa Yahvé é elevado. Ou seja, é Deus que está acima de todos os deuses fabricados nesta terra. A palavra diz: os céus dos céus é do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Deus habita nas alturas. Esse título, Yahvé é elevado, Elohim Gavor, significa, é o título de Deus.
que revela a sua majestade e glória, e também a sua superioridade. É isso que significa. Segundo, também o nome Jeremias significa o Senhor designa, ou o Senhor designou. Biblicamente significa o Senhor indica, o Senhor nomeia. Isso aconteceu na vida de Jeremias, porque está escrito: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Deus designou a Jeremias antes dele nascer. O Senhor designa. Terceiro, o nome Jeremias também significa o Senhor estabelece. O Senhor estabelece. Deus é aquele que estabelece os seus decretos eternos para que se cumpram e se faça a sua vontade. Ele estabelece decretos sobre a terra, no céu, em qualquer parte do universo. Deus estabelece. E Deus estabeleceu que a nação deveria ser julgada. Não só a sua nação, que Ele escolheu para levar o seu nome, mas também todas as nações da terra. Ele diz assim: acaso não hei de castigá-los por causa destas coisas? Quais coisas? Por causa da apostasia, por causa do pecado, por causa da idolatria, por causa da indiferença para com Ele. O Senhor, Ele é o Deus que se vinga. Ele não é um Deus vingativo, mas Ele diz: vingar-me-ei de uma nação como esta. Deus não é vingativo. Deus retribui àqueles que se levantam contra Ele, mesmo peso, mesma medida. Deus, Ele paga o salário ao qual o infiel merece. Diz a palavra: salário do pecado é a morte. Mas para nós que estamos em Cristo, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Senhor estabelece, Ele estabelece seu decreto para julgar as nações. Mas também o Senhor, Ele estabelece os tempos. Ele estabelece os tempos. Ele tem o controle, tem o domínio, e Ele determina o que vai fazer, como vai fazer e quando, né? Ou seja, o tempo futuro, presente, é Ele que decide quando vai fazer e como vai fazer. Então Ele determinou tempo em que Ele estabeleceu que a nação dele iria ser julgada, iria permanecer em cativeiro, mas eles iriam ser libertados. Está escrito: acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei de Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a terra dos caldeus. Farei dela uma desolação perpétua. E trarei sobre aquela terra todas as minhas palavras que tenho proferido contra ela, tudo quanto está escrito neste livro,
e profetizou Jeremias contra todas as nações. Deus estabelece os tempos, tempo em que vai pedir conta de todas as nações. E ele fixou ali período de tempo que o seu povo iria passar no cativeiro. O ministério do profeta Jeremias, depois do de Cristo, foi o mais perturbador, ao ponto dele cogitar e não falar mais no nome do Senhor. O profeta Jeremias, ele viveu um momento de tantas decepções. Imagine a expectativa de Jeremias levando a mensagem do Senhor para o rei, de sua época, para o rei e seus oficiais. Jeremias recebe a mensagem de Deus. Vai lá, Jeremias, fala para o rei, para ele se arrepender. Aí Jeremias vai, fala todas as palavras que Deus mandou para o rei se arrepender. E o rei diz: Deus não te enviou. Aí se levanta um falso profeta e fala, dizendo: ei, não liga para ele não, o que ele está falando aí não vai se cumprir não. Aí Jeremias fala assim: se você não der ouvidos à palavra do Senhor, o rei de Babilônia vai arrasar com esse reino, vai destruir esse templo, vai levar você preso, sua família, todos vão ser mortos à espada. Aí o que o rei faz? Prenda ele. Prendeu Jeremias. Olha a expectativa que Jeremias tinha. Olha, Senhor, eu venho aqui cumprir a tua palavra, eu venho fazer a tua vontade, olha o que me acontece, não sei o quê. Aí o profeta acaba tendo um momento ali de frustração. Ele: não vou falar mais no Senhor, não vou falar mais. Mas só que o que acontece, o que aconteceu com Jeremias é o que acontece também com o coração daquele servo que ama em levar essa mensagem para outras pessoas. Ele diz assim: seduziste-me, ó Senhor, e deixei-me seduzir, mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zombam de mim, pois sempre que falo e grito violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim, ou seja, uma vergonha para mim. E um ludíbrio o dia todo. Se eu disser, não farei menção dele e não falarei mais do seu nome. Aí, nesse momento, o profeta Jeremias invade o coração dele, o peito dele, nos ossos dele, um fogo ardente, e a palavra começa a fluir pela boca dele, que ele diz, e não pode se conter. Ele diz: então há no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado e não consigo contê-lo, e não posso mais. Ou seja, a palavra de Deus atuando dele, na vida dele, era um fogo que tinha que ser liberado, era um poder que tinha que ser liberado da vida dele, e ele não podia conter isso dentro dele, porque ardia e tinha que ser proferido, porque a palavra de Deus, ela tem que cumprir aquilo para o qual ela foi mandada. Ela não volta vazia. A palavra não podia parar em Jeremias, assim como a palavra também não pode parar em você, em mim. Essa palavra, ela tem que ser proferida, ela tem que ser anunciada, propagada. Então Jeremias não podia
podia conter essa palavra dentro dele. Jeremias se doou a Deus voluntariamente, sabendo que iria sofrer junto com o seu povo. Nós não podemos ter essa ilusão de que servir a Deus é uma maravilha, que coisa boa, e não vou passar por nenhum tipo de dificuldade, de privação, vai ser uma maravilha. Quem foi que disse para você que seria uma maravilha? Quem foi que disse? Será que foi um falso profeta que falou isso para você? Pare de sofrer? Cuidado, muito cuidado. Porque se examinarmos as Escrituras, como Jesus nos mandou examinar, nós vamos entender que Deus nos chamou para exercer o ministério e que não será algo fácil, vai ser árduo. Vamos levar pedradas, vamos ser escarnecidos, vamos ser zombados, e já está acontecendo. Alguns serão agredidos e mortos. Não é tarefa fácil, não. Cuidado com quem prega facilidades. Evangelho light. Evangelho de flores. Olha aqui. No caule da rosa há espinhos. Lembra da coroa de espinhos que o nosso Senhor recebeu sobre sua cabeça. Ele não estava florido, era só espinhos. E nós devemos estar atentos sobre isso. Algo curioso também que acontecia no tempo do profeta Jeremias é que o povo se valia de ir ao templo do Senhor na tentativa de serem salvos da calamidade que estava por vir, segundo a palavra que havia sido decretada pelo Eterno. O povo ia para o templo, mas só que eles continuam na vida de iniquidade, só que eles continuavam a viver uma vida devassa, uma vida de pecados ocultos, talvez para alguns, mas não para Deus. A palavra diz assim: eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtareis vós e matareis, e cometereis adultério, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes, e então vireis e vos apresentareis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres. Ou seja, eles se valiam de ir à casa de Deus, ao templo do Senhor, mas eles continuavam com a sua vida promíscua, com a sua vida de pecado. E Deus estava de olho em tudo isso. Ele continua: somos livres para praticarmos ainda todas essas abominações. Ou seja, eles continuavam na prática. Tornou-se, pois, esta casa, que se chama pelo meu nome,
uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Deus mesmo, ninguém precisou contar para Deus, ó Deus, olha só, eles estão pecando. Ninguém precisou falar para Deus. Deus estava vendo tudo isso. Jeremias, ele não constituiu família por ordem do Senhor, porque o Eterno queria preservar de tamanho sofrimento e perdas pelas quais a nação iria enfrentar. Em algum momento da vida de Jeremias, ele imaginou que também poderia ter sua descendência, mas isso lhe foi negado. Mas Deus disse o porquê que iria ser negado a ele, porque o que estava para acontecer era terrível. Imagine um pai de família querendo proteger a sua família e não poder. Isso não traz um desespero? Isso não traz uma aflição? Pois Deus poupou Jeremias de tal sofrimento. A palavra diz a respeito disso: não tomarás para ti mulher, nem terás filho, nem filhas neste lugar. Morrerão de enfermidades dolorosas, e não serão pranteados, serão como esterco sobre a face da terra. Pela espada, pela fome serão consumidos, e os seus cadáveres servirão de pasto para as aves dos céus e para os animais da terra. Coisa dura, né, irmãos? Coisa pesada, né? Muito pesado de ouvir isso. Mas tamanho era a indignação de Deus por causa do pecado no meio do seu povo. O povo abandonou a Deus. O povo, ele ia para o templo do Senhor, retornando um pouquinho, ia para o templo do Senhor e prestava culto ao Senhor, mas um culto vazio, sem vida, e ofereciam para Deus o animal coxo, o animal doente, o cego, o dilacerado. Era isso que ofereciam. Imagine as orações que o sacerdote fazia. Até o sacerdote também estava corrompido. Imagine a intercessão desse sacerdote pelo povo. O que ele falaria para Deus? Ah, Deus não está vendo isso não, gente. Fica tranquilo. Qualquer coisa eu entro lá e resolvo com ele. Não é assim não, meus irmãos. Não é assim. Deus, ele espera de nós coisas melhores. Ele espera do seu povo hoje coisas melhores. O Senhor também estabeleceu o dia da restauração do povo. Apesar de todas as calamidades que Deus trouxe sobre a nação, mas Deus, ele tinha um compromisso. Deus havia feito uma aliança em Davi, e essa aliança em Davi, Deus honrou essa aliança, porque Deus preservou o remanescente fiel, ainda que estivesse em Babilônia, no cativeiro. Deus preservou o remanescente fiel, um pequeno grupo, pequeno. E nós vamos ler sobre
a carta que Jeremias enviou para esse remanescente fiel em Babilônia. A partir do versículo 3 do capítulo 29, estarei lendo até o 14, acompanhe por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor: a carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia, a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais, procurai a paz na cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos mandei para o exílio. Deus, Ele tem compromisso com a aliança que fez com Davi, e Ele preservou, ainda que numa terra hostil, Ele preservou o remanescente fiel, aquele pequeno grupo de fiéis que se submeteram ao senhorio de Deus, que se arrependeram dos seus pecados e aceitaram de bom grado a submissão ao rei de Babilônia e foram preservados. Mas aqueles que se rebelaram, aqueles que deram as costas para Deus, aqueles que não foram obedientes à voz do profeta que Deus levantou para a nação, pereceram, caíram, tropeçaram. Muitos deles fugiram para o Egito. Jeremias também foi, talvez, coagido a ir junto para o Egito. Mas lá no Egito, Jeremias profetizou: olha, Deus vai também tomar o Egito. Jeremias também profetizou que não adianta, maldito é o homem que confia no homem, não adianta confiar no braço do Egito, não adianta, eles não têm poder de livrar. E Deus, nós vamos ler mais adiante,
que Nabucodonosor arrasou o Egito. E aqueles que foram para lá também morreram. Ninguém escapa do juízo de Deus. Ninguém escapa. Quero concluir traçando um paralelo entre Cristo e o profeta Jeremias. Uma comparação. Porque no livro de Jeremias, Cristo também é revelado. Nós vemos que na forma que Jeremias desenvolveu seu ministério, nós vamos ver semelhanças também com o ministério de Cristo. Jeremias, filho de sacerdote. Cristo, filho de Deus. Aos 20 anos é chamado para ser profeta. Cristo, nos tempos eternos, já estava definido o seu ofício. A mensagem de Jeremias foi o arrependimento. Cristo também anunciou o arrependimento. Jeremias foi perseguido, zombado, humilhado, preso, espancado. Com Cristo aconteceu todas essas coisas e um pouco mais. Jeremias ficou por um tempo acorrentado ao madeiro. Cristo foi pregado na cruz. Jeremias foi solto, ficou livre, mas Cristo permaneceu ali naquela cruz. Jeremias foi para o Egito, onde morreu aos 60 anos aproximadamente. Cristo morreu aos 33 anos, mas ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. Jeremias teve em todo o seu ministério um seguidor, Baruque, seu escrivão, um apenas. Cristo teve 12 discípulos inicialmente, mais 120 discípulos ali na descida do Espírito Santo no Pentecostes. Até os dias de hoje, esses discípulos estão se multiplicando até a sua segunda vinda. Aleluia. Para concluir, aprendamos com os erros cometidos no passado, para não corrompermos o nosso presente e não venhamos a sermos surpreendidos com a decretação da sentença condenatória no futuro. Eclesiastes 12, versículo 13 e 14, e assim finalizo essa mensagem, dizendo: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. É esta a palavra que Deus pôs no meu coração para a sua igreja nesta noite. Nós aprendemos muito mais com as repreensões do que com as palavras que
claramente já nos confere todas as bênçãos, porque é condicional. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, se permanecerdes firmes e não se remover da fé que você recebeu, você herdará com Ele todas as coisas. Essa é a palavra do Senhor para os nossos corações. E Deus a todos abençoe em nome de Jesus. Amém? Pastor.